Olá, paz e graça, em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo à nossa sexta aula da Escola Bíblica Digital, preparação para o batismo. Na nossa sexta aula, nós vamos tratar sobre a igreja e a ordenança, né? Congregação local e autônoma, batismo por imersão, simbólico, ceia do Senhor, memorial e oficiais, pastores e diáconos. Vamos lá então? Duas ordenanças, tá? Natureza simbólica, não salvífica. E por que nós temos duas ordenanças e ambas são de natureza simbólica e não salvífica? Pelo fato de algumas comunidades ditas cristãs acreditarem em sacramentos, tá? Como o caso da Igreja Católica, que acredita em sacramentos e que esses sacramentos condicionam o homem à salvação, ou aproximam esse homem da santidade de Deus. Primeira coisa que nós temos que ter na mente é o seguinte: as ordenanças não nos salvam, o batismo não nos salva, a ceia do Senhor não nos salva, eles são simbólicos. E nós os fazemos porque o Senhor nos mandou, são umas ordenanças, nós respeitamos aquilo que Cristo nos mandou, são simbólicos. Diferente da Igreja Católica também, que há a transubstanciação na hora da ceia, o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo Jesus, né? Para nós não, aquilo segue sendo pão e aquilo segue sendo vinho ou suco no nosso caso, porque nós não usamos o vinho, porque temos muitos irmãos libertos, né, que eram etílicos, que eram alcoólatras, e nós não podemos botar os irmãos, né, à provação. Então nós usamos o suco da uva, da videira, como o elemento para o batismo. Perdão, para ceia, irmãos. Perdão nisso. Eu estava lendo o batismo aqui. Então, e aqui eu acho que nessas ordenanças é o que há a maior diferença entre as demais comunidades cristãs, entre os batistas e os demais, como a Igreja Católica, a Igreja Luterana, né? A Igreja Presbiteriana. Eu acho que é o que mais nos distancia nesse sentido, né? Nós sabemos que a Igreja Católica tem 7 sacramentos, um dos sacramentos é o batismo, a Eucaristia, né? E tantos outros aí, a unção dos mortos, o matrimônio é um sacramento, né? Então, a gente sabe que para nós não há sacramento, há ordenança. Nada vai nos levar a Deus a não ser Cristo Jesus. E as ordenanças não nos salvam. Ok? O batismo é uma proclamação pública, né? Nós temos vivido isso vários momentos na nossa igreja, pelo menos 2 vezes por ano, de batizarmos nossos irmãos. Eles fazem essa proclamação pública da fé em Cristo Jesus, mostrando, através do seu testemunho que é dado uma semana antes do batismo, que eles morreram para esse mundo e para a velha vida e agora vivem para Cristo Jesus, né? O nosso batismo não é por aspersão, nosso batismo é por imersão, né? Mesmo que o batismo não salve, e você vai dizer, tá, mas eu fui batizado por aspersão, eu vou para o inferno? Não, não vai. O batismo não salva, assim como alguém batizado por imersão, se não conhecer a Cristo Jesus, vai para o inferno. Então, o batismo não tem o poder salvífico, não é sacramento. É uma confissão, né, pública. Então, a gente tem essa noção muito clara, irmãos. Mas, por que eu tenho que me batizar por imersão para entrar na Igreja Batista? Porque faz parte dos nossos dogmas o batismo como Cristo Jesus se batizou por imersão. A palavra batismo significa imersão. Então, imergir né, e voltar. Como os apóstolos batizavam, João Batista batizava, Jesus foi batizado por João, por imersão, né? Em locais que não tem água, no deserto, não tem problema, pode ser para aspersão, pode ser com saliva, pode ser o que for, se for desejo da pessoa, não tem problema nenhum, mas desde que seja uma declaração pública, né, diante de todos, que assumiu a vida de Cristo Jesus e abandonou a sua. Ok? A ceia do Senhor, como eu falei, não há transubstanciação, não há transmutação dos elementos, ok? O pão segue sendo pão, o vinho segue sendo vinho,
nós fazemos isso, é simbólico, é memorial, né? Lembrando o corpo e o sangue de Cristo Jesus, lembrando a obra, né? E é um momento de exame íntimo e comunhão, tá? Exame íntimo e comunhão. Então nós fazemos isso para que a gente possa, a gente faz na nossa igreja, né? No segundo domingo de cada mês, é um momento de contrição, de arrependimento, né? De realinhamento com a vontade de Deus, ok? Estamos tranquilos até aí? Vamos lá, a igreja local, né? A igreja local para nós é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas, né? É uma coisa que há necessidade de explicar para vocês que estão nessa trilha do batismo. Todo batizado, né, não necessariamente faz parte da igreja. Você pode se batizar e não fazer parte da igreja. Porque aqueles que vão fazer parte da igreja, todos são batizados. Mas eles devem passar por uma assembleia. Nós somos uma igreja que todos são aceitos na assembleia. Então você se batiza. No caso, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, nós tivemos o batismo essa semana. Estamos agora em março, nossa próxima assembleia é em abril, segundo domingo de abril. No segundo domingo de abril, os irmãos que se batizaram em março vão adentrar como membros da igreja local, né? Vão ser aceitos pela assembleia. Como isso acontece? Os irmãos são convidados, né, a participar da assembleia, e o nome deles é colocado à disposição da assembleia. Não havendo nada que desabone o nome deles, nada que venha impedir que eles façam parte do corpo de Cristo local, eles são aceitos por votação, né, no corpo de Cristo. Então isso é uma coisa muitas vezes diferente, né? A igreja, autonomia, governo democrático, bem isso que eu estou citando, sem interferência interna. Mesmo que nós venhamos a fazer parte de uma convenção maior, né, a Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil, Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Mundial, nenhuma dessas convenções e nenhum dos executivos dessas convenções, ou quem quer que seja de qualquer outra igreja, tem ingerência sobre a nossa igreja local. Cada igreja local é autônoma. Ela toma as decisões, ela contrata, ela demite, ela escolhe para a direita, para a esquerda, se quer caminhar, segundo a orientação de Cristo Jesus. Ok? Porque Cristo é o cabeça, né? A única autoridade suprema. Por isso que nós temos, irmãos, a palavra de Deus, que é a nossa base, né, de fé e prática, que é a vontade de Cristo Jesus. Então, nós nos mantemos sempre baseados na palavra de Deus, ok? Nada na igreja, nada eu vou corrigir isso aí, não é que nada. As coisas pequenas, as coisas administrativas, nós temos dentro da igreja que a gente chama de diretoria. As igrejas batistas têm a diretoria, que a diretoria são aqueles que são responsáveis. Há um presidente que é o responsável legal pela igreja, é ele que responde legalmente pela igreja. Tem os vices, ou o vice, dependendo do estatuto, tesoureiro, primeiro e segundo tesoureiro, né? Secretário, primeiro e segundo secretário, patrimônio, primeiro e segundo, né? E assim vão definindo os cargos que são eleitos, né? No nosso caso aqui, pelo nosso estatuto, o presidente, né, e o vice saem da votação, o mais votado e o segundo mais votado, certo? São escolhidos, ok? Então, esses formam a sua chapa, apresentam essa chapa para a Assembleia e a Assembleia escolhe nome por nome, dizendo sim ou não, né? Se algum nome for rejeitado, o presidente e o vice-presidente tem que escolher outro nome para levar para a Assembleia dizer sim ou não. Okay? Então é assim que são escolhidos a nossa diretoria. Você que vai fazer parte, depois de um período de maturação, de maturidade, vai poder também participar da diretoria, e nós temos certeza que você vai poder experimentar, né, essa
democracia aí de ser escolhido, votado ou não votado na Assembleia da Igreja, ok? Os oficiais da Igreja, né, os pastores, a liderança, né, o ensino, e os diáconos, os que servem, né? Como é que no nosso estatuto, e nós temos isso da palavra de Deus, nós temos ali a constituição dos diáconos em Atos, né? Então, os pastores são aqueles que cuidam do ensino, a pregação, do discipulado, e os diáconos são os irmãos da diretoria. São esses que vão servir, vão cuidar da estrutura, vão fazer todas essas demais. Todos os membros da diretoria são diáconos, segundo o nosso estatuto. Então, você que almeja isso, você sabe que vai ter que ser diácono e você vai estar ali debaixo da palavra que Paulo trouxe a Timóteo, né? E a Tito também, que como deveriam se portar os diáconos, as diaconisas, né? E os pastores. Então você entra aí nessa regra, né? De ter uma família cristã, né? De ter bom testemunho, de ser hospedeiro, né? Todas essas coisas que a palavra de Deus exige de nós, né? O propósito dessa comunidade local, né? Cultuar a Deus, seguir as ordenanças, né? Batismo e a ceia, edificação mútua, né? E propagação, que é propagação do evangelho, do reino. Nós proclamamos o reino, nós levamos o reino à frente, certo? No culto, o culto é centrado em Cristo, né? As ordenanças são olhadas para Cristo, nós nos batizamos para confessar Cristo publicamente e nós tomamos a ceia em memória dele até que ele venha, lembrando do corpo e do sangue dele, né? A edificação, como é a edificação? Irmãos, a gente vive em comunhão, em comunidade, a igreja é um lugar onde é para a gente fazer amigos, fazer irmãos, né? Tem gente que é difícil, óbvio que tem, e sempre vai ter. Tem gente que vai ser boa, tem gente que não vai ser tão boa, tem gente que vai ser diferente da gente, porque é assim que Deus vai lapidando, o termo paideia do grego, né? Vai moldando com pressão o nosso caráter ao caráter de Cristo. Nós temos que aprender a aceitar os nossos irmãos que são diferentes. Nós temos que aprender a amar aqueles que muitas vezes não nos amam, não nos entendem. Então, tá aí, a edificação mútua, né? Edificar os outros com os dons, como diz lá em 1 Coríntios 12, né? Que o Espírito Santo nos dá dons para edificar os irmãos. Um traz uma palavra, né? Outro traz um ensinamento, um traz um louvor, outro traz um salmo, e a gente vai edificando os irmãos, um edificando o outro, cuidando um do outro, abençoando, protegendo, orando um pelo outro. Ok? Então, chegamos ao final dessa sexta aula. Espero que tenha ficado claro, pelo menos esses pontos que nós vimos, e qualquer dúvida, entre em contato. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.